Olá, sou o professor Assis Carneiro, professor de matemática. Um prazer estar aqui com você. Nesta série de aulas Matemática Essencial, nesta aula de hoje, iremos falar um pouco sobre os polígonos. Especialmente vamos falar sobre perímetro e área. Mas antes de falarmos sobre perímetro e área, vamos entender o que são polígonos. Polígonos são figuras planas, bidimensionais, ou seja, ela tem comprimento e largura, ou largura e altura, base e altura, ou seja, só duas dimensões. E fechadas, porque ela tem lados, e esses lados eles não são abertos, são fechados, formadas por segmentos de reta. A palavra polígono, ela tem origem grega em duas palavras, poli, vocês estão vendo aí, ó, poli e gon. Poli quer dizer vários e gon, ângulos, ou seja, são figuras geométricas que possuem vários ângulos. Os polígonos eles podem ser classificados de três formas. Eu tenho um polígono simples, convexo, que é este formato, ou seja, pode ser vários lados, a partir de 3, 4, 5, 6. Mas como é que eu vou identificar um polígono convexo? Se eu construir qualquer segmento de reta desse polígono e esse segmento esteja totalmente contido dentro desse polígono. Vamos apresentar os polígonos côncavos e você vai ver a diferença. No polígono côncavo, observe aqui, ó, ele tem uma concavidade. Essa concavidade acontece o seguinte: haverão alguns segmentos de reta que não estão totalmente inseridos dentro do polígono. Veja que o segmento de reta não pertence totalmente a essa região poligonal, que o caso aqui do polígono convexo está todo contido dentro do polígono. E se ele não é convexo, e se ele não é côncavo, ele pode ser complexo. Os complexos a gente entende como uma junção de vários polígonos convexos. Ó. Esse pentagrama aqui, ele tem 5 triângulos, e tem um pentágono, que é um polígono de 5 lados. Esta parece assim uma ampulheta, né? Essa aqui que parece uma ampulheta, são 2 triângulos, ó. Um unido ao outro por um vértice. E nesta aula de hoje estudaremos como calcular o perímetro e a área dos polígonos convexos, pois os outros podem ser decompostos em polígonos convexos. Se você separar esse polígono aqui, você vai ter 2 triângulos que são 2 polígonos convexos, ok? Então vamos para o seguinte. Outras informações importantes sobre os polígonos. Nós teremos a informação sobre polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Se você tiver um quadrado é um polígono regular, porque ele tem o quê? Os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos também com a mesma medida de 90 graus. Então, o quadrado, ele é um polígono regular. E quais são os elementos do polígono? Num polígono, você vai ter alguns elementos de destaque. Ó. O vértice. Observe aqui o vértice. O vértice é esse ponto aqui de encontro dos lados. 2 lados, quando se encontram, formam o vértice. Ó. 2 lados, quando se encontram, formam o vértice. Ok? Nós temos o lado. O lado do polígono é esse segmento que une de um vértice a outro. Ó. Esse aqui é o lado do polígono. A diagonal é o segmento que liga 2 vértices não consecutivos, ou seja, eu vou traçar uma diagonal. Eu vou desse vértice. Eu não posso ir nem para esse, nem para esse. Eu tenho que ir para um que não esteja vizinho. Ó. Vem para cá, que é a diagonal. Ou seja, a diagonal nunca vai ser um lado, tá certo? A diagonal ela vai estar toda interna dentro do polígono. Eu tenho os ângulos internos, que são os ângulos formados por 2 segmentos consecutivos. Ó.
Se eu tenho esse lado e esse lado, esse aqui é um ângulo interno. Esse aqui é outro ângulo interno. É a região formada por dois lados consecutivos, ó, ângulos internos. E eu tenho os ângulos externos. O que é que são os ângulos externos? É o ângulo formado pelo prolongamento de um lado. Eu vou prolongar esse lado vem, aí ele passa direto, ó. Prolonguei aqui o lado. Aí esse prolongamento e o lado vizinho a ele, o lado consecutivo a ele, ó. Esse aqui é o ângulo externo. Ok? Como é que eu nomeio um polígono? Um polígono, ele recebe o nome dele de acordo com o lado. Se ele tiver 3 lados, ele chama de triângulo. Deveria ser trilátero, né? Mas como ele também tem 3 ângulos, chama-se triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, penta, ó, penta, que é 5, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, enágono. 10, decágono. E 20, icoságono. Certo? Então é só curiosidades, tem outras nomenclaturas de outros, mas esses são os mais utilizados, tá bom? Então, nós vamos agora iniciar o cálculo de área e perímetro de um polígono convexo. Calcular o perímetro de um polígono convexo significa somar as medidas dos segmentos correspondentes aos lados desse polígono. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Esse polígono tem esse formato retangular, tem os lados, esse aqui, ó. Cada quadradinho desse tem 1 centímetro por 1 centímetro. Então aqui é 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 e 1. Então o perímetro é o contorno dessa figura. Então é só eu somar, ó, perímetro. Eu tenho esse lado de cima aqui mede 4, esse aqui que mede 2, esse de baixo mede 4 e esse último mede 2. 4 mais 2, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 2, 12. Como nós estamos medindo metros, aqui vai ser 12 metros. Então o perímetro desse polígono corresponde a 12 metros. E o que é calcular a área de um polígono convexo? Significa medir a região interna, essa região que está em cinza, limitada pelos lados desse polígono. Ou seja, eu vou calcular esse polígono, quantas unidades de área cabe aqui dentro. A minha unidade de área é 1 vezes 1, ou seja, 1 metro quadrado. Então aqui eu tenho 1 metro quadrado, mais 1 metro quadrado, 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 1 metro quadrado. Então eu tenho 4 nessa linha, mais 4 nessa linha. Então eu tenho 4 vezes 2. Então a área desse polígono são 4 metros na base, mais 2 metros quadrados na altura da linha. Então dá 8, como é a unidade de área, metro quadrado. Aí tá, nós calculamos então o perímetro e a área desse polígono para exemplificar o que é que significa perímetro e área, tá certo? Nós vamos agora fazer o cálculo do perímetro e da área de alguns polígonos mais utilizados. Mas antes disso, como algumas vezes vai aparecer para que você utilize o Teorema de Pitágoras, vamos relembrar o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras recebe esse nome em homenagem ao matemático grego Pitágoras, matemático, filósofo, que viveu por volta do século V na ilha de Samos, na Grécia, hoje a Grécia. E o que é que diz esse Teorema de Pitágoras? Pitágoras conseguiu provar que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: ele chamou esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo reto, por isso que é triângulo retângulo. Esse lado maior chamou de hipotenusa. E os outros dois chamou de cateto. E ele construiu um quadrado aqui, um quadrado no cateto e outro quadrado no outro cateto. Ele percebeu que se ele somar a área dos catetos, é igual à área da hipotenusa.
Então, vamos exemplificar. Aí a fórmula seria essa, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos aplicar esse teorema nesse exercício aí, ó. Calcule a medida desconhecida no triângulo retângulo abaixo. Veja que aqui na figura, o valor desconhecido é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Então, a fórmula do teorema de Pitágoras é o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso, o meu a vai ser o x. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Trazendo aqui para continuar a resolver a equação. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Como em geometria todas as medidas são positivas, essa parte negativa eu desprezo. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, o valor de x é igual a 5. E assim nós aplicamos o teorema de Pitágoras e descobrimos o valor desconhecido. Vamos iniciar o estudo da área e do perímetro dos polígonos com o quadrado. O quadrado, ele é um polígono regular, porque os 4 lados são iguais e os 4 ângulos também, tá certo? Então, para calcular o perímetro, basta que eu some todos os lados do quadrado, ó. Todos são iguais a L, L mais L mais L é 4L. Então, se eu descobrir um lado, basta que eu multiplique por 4, ok? E a área? A área, basta que eu multiplique a base vezes a altura. Mas como são iguais, L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, basta que eu eleve o quadrado do lado, tá certo? Vejamos aí o exemplo. Um quadrado tem área igual a 100 centímetros quadrados. Se aumentarmos os comprimentos dos seus lados, de cada lado desse quadrado em 10%, a área do novo quadrado em centímetros quadrados será igual a quanto? E o seu perímetro. Então, nós temos inicialmente um quadrado, vamos desenhar ele aqui, que a área dele é igual a 100 centímetros quadrados. Se é 100 centímetros quadrados, então vamos calcular quanto é o lado desse quadrado. Se A é igual a L ao quadrado, e a área já deu que vale 100, né? É igual a L ao quadrado, basta, eu posso escrever essa igualdade só trocando os membros, para não... Esse 2 eu passo como raiz quadrada. Como é geometria, não tem negativo, né? Então, eu desprezo mais ou menos. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, cada lado desse mede 10 centímetros. Então, o lado desse quadrado inicial mede 10 centímetros. Se eu aumentar em 10%, quanto é que é 10% de 10? 10 vezes 10, 100. 100 sobre 100, 1. Então, 10% de 10 é 1. Então, esse novo quadrado vai ter o lado medindo, um tamanho maior, 11 centímetros. Ele quer. Quanto é a área desse novo quadrado? A área desse novo quadrado, basta que eu eleve esse novo lado ao quadrado. 11 vezes 11, 121 centímetros quadrados. E qual é o perímetro desse quadrado? Basta que eu pegue e multiplique o lado por 4. 4 vezes 11, 44 centímetros. Veja que a área é em centímetros quadrados, porque é unidade de área. Mas o perímetro ele é comprimento. Por quê? Porque é o contorno da figura, ok? Então, vamos passar agora. Isso aí é a área e o perímetro do quadrado. Vamos calcular a área e o perímetro de um retângulo. Um retângulo ele é um quadrilátero que possui os 4 ângulos de 90 graus, por isso que é retângulo,
porque todos esses ângulos aqui, ó, medem 90 graus, ou seja, são ângulos retos. E os lados opostos são paralelos e congruentes. Esse lado aqui, se aqui é B, se aqui é A, aqui é igual a A. Então, como é que eu calculo o perímetro dessa figura? Eu tenho B mais B e H mais H. 2B mais 2H, ou então eu posso escrever assim também, ó. 2, está em evidência o 2, B mais H. Se eu souber quanto é a soma de B mais H, é só multiplicar por 2. E a área? A área basta que eu multiplique a base vezes a altura. Então, vamos aplicar essa definição aí. Um retângulo tem lados A e B. Tem lados A e B, com um dos lados medindo 6 centímetros. Sabemos que sua diagonal mede 10 centímetros. Qual é a área desse? A área e o seu perímetro. Então, eu tenho um retângulo na seguinte situação. Lado A e lado B, certo? Um dos seus lados mede 6. Vamos dizer que seja esse daqui, que mede 6. E a diagonal mede 10. Para eu calcular a área, eu tenho que descobrir quanto é que mede esse valor de A. Que aí eu calculo A vezes B. E para calcular o perímetro também preciso descobrir o A. Então, observe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor do A. Então, esse 10 aqui vai ser a minha hipotenusa. Esse 6 é um dos meus catetos. E o A é o cateto desconhecido. 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36. E A ao quadrado é A ao quadrado. Vou passar o 36 positivo para o outro lado. Ficar negativo. Posso inverter aqui, começar logo com A. A ao quadrado é igual. 100 menos 36 dá 64. Isso implica que o meu A vai ser igual a raiz quadrada de 64. Que é igual a 8. 8 centímetros, né? Então, sabendo que meu A mede 8 centímetros, como é que eu calculo a área, então, agora? A área é base vezes a altura. A base é 8. A altura é 6. 8 vezes 6, 48. Como é a unidade de área, centímetro quadrado. E o perímetro? O perímetro desse retângulo vai ser 2, que multiplica B mais A. Então, vai ser 6 mais 8. P vai ser igual a 2 vezes 14, que é igual a 28 centímetros. Ok? Então, nós descobrimos a área e o perímetro do retângulo. Tranquilo? Vamos agora calcular do paralelogramo o perímetro e a área. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e iguais, mas os ângulos não são de 90 graus. Então, esse lado B aqui, ó, esse lado aqui também mede B. Esse lado aqui mede A, esse aqui também mede A. Mas não obrigatoriamente esse ângulo tem que ser igual a 90 graus, certo? Então, como é que eu calculo o perímetro de um paralelogramo? É só eu somar os lados desse paralelogramo. A mais A, B mais B, 2A mais 2B, ou então igual ao retângulo, 2 vezes A mais B, certo? E a área, só a base vezes a altura, igual ao retângulo. Lembrando que um retângulo é um paralelogramo também, certo? Um caso particular. Vamos aplicar então essa definição para resolver esse exercício. Seja a ABCD um paralelogramo
e seja E um ponto no segmento AD, conforme escrito na figura abaixo, sabendo que AB mede 5, ó, ele está dando essa informação, AE mede 3 e AD mede 8. Ó. AD mede 8. Calcule a área e o perímetro desse paralelogramo. Para eu calcular a área, eu preciso saber dessa altura. Mas veja que esse triângulo ABE é um triângulo retângulo. Ó. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir a altura, certo? E para calcular o perímetro, basta que eu só repita aqui. Aqui é 5, aqui é 5. Aqui é 8, aqui também é 8. O perímetro já está calculado. Ó. Já posso até calcular o perímetro aqui. O perímetro vai ser 2, que multiplica 5 mais 8. 2 que multiplica 5 mais 8, 13. Então, o perímetro é igual a 26 centímetros. E a área? A área, antes de calcular a área, nós precisamos, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo ABE, calcular aqui o seguinte, ó, a minha hipotenusa mede 5, um cateto mede 3 e o outro mede H. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9 e H ao quadrado é H ao quadrado. Vou passar o 9 para o primeiro membro. Vou inverter aqui, ó. 25 menos 9 dá 16. Então, H vai ser igual a raiz quadrada de 16, porque a parte negativa não interessa. H igual a 4 centímetros. Já que eu sei quanto é que vale o H, agora dá para calcular a área. Qual é a área desse paralelogramo? Base vezes altura, né? Ó, base vezes altura. A base é 8, a altura é 4. 4 vezes 8, 32. Se aqui é em centímetros, então aqui vai ser centímetros quadrados. Calculamos a área e calculamos o perímetro do paralelogramo. Ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos calcular a área de um triângulo. Um triângulo tem vários tipos de triângulo, certo? Triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles. Mas todos os triângulos calculam-se o perímetro e a área da mesma forma. Porque o triângulo é o menor polígono, é um polígono de 3 lados, cuja soma de 2 desses lados será sempre maior que a medida do terceiro lado. Isso aqui é uma condição de existência. Para você saber se o triângulo existe, você soma 2 lados, no caso aqui o A mais C, a soma tem que ser maior do que o B. Se você somar o C com o B, tem que ser maior do que o A. Se você somar o A mais B, tem que ser maior do que C, tá certo? Senão, não forma triângulo. Então, como é que eu calculo o perímetro de um triângulo? Basta que eu some os 3 lados, A mais B mais C, certo? E como é que eu calculo a área de um triângulo? Basta que eu multiplique a base vezes a altura e divida por 2. Essa fórmula ela é tirada da mesma fórmula do retângulo. Se você pegar um retângulo qualquer, um retângulo, um paralelogramo qualquer, a área, né, a base vezes a altura. Se você dividir esse retângulo em 2, ó, formam 2 triângulos. Daí, ó, base vezes a altura dividido por 2, porque essa área vai ser igual a essa. Certo? Então, vamos calcular aí esse exercício. Qual é a área e o perímetro de um triângulo isósceles, cuja altura relativa à base mede 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles, ele possui 2 lados iguais e um lado diferente, certo? Então, nesse caso aqui da figura, ó, esse triângulo ele possui esses 2 lados aqui iguais, que no caso ele diz que mede 15 centímetros, certo?
e a altura relativa à base. Então, eu vou calcular essa altura aqui. Ó. Vou pegar aqui a régua. A altura, pessoal, ela tem que formar 90 graus, viu? Toda altura, o conceito de altura, ele tem que formar 90 graus com a base. Por isso que o triângulo, quando ele é retângulo, a altura já é um dos lados do triângulo. Então, a altura relativa à base aqui é 12. Certo? Aí ele quer saber a área. Então, a área, eu tenho aqui essa base, tem uma altura já, né? Tenho que calcular a base. Então, a área do triângulo vai ser base, que é o B, vezes a altura, que é o 12, e dividido por 2. Então, para eu calcular essa área, preciso saber essa base. Como saber essa base? Você observa que ele vai dividir, se ele é isósceles, ele vai dividir a base ao meio, certo? Então, aqui é x e aqui é x. Certo? Então, ou você pode fazer b sobre 2, tanto faz. Vamos chamar de x para facilitar. Aqui você tem o seguinte forma. Ó. Se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Vejam que é muito importante você dominar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, que é a metade do isósceles, ele virou um triângulo retângulo. Então, o 15 aqui vai ser a minha hipotenusa. Ó. 15 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado é 144 mais x ao quadrado. Aí eu vou passar subtraindo, 225 menos 144 é igual a x ao quadrado. 225 menos é igual a 81. Então aqui você tem 81 igual a x ao quadrado. Você pode inverter essa igualdade. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9 centímetros. Então, você descobriu o valor do B. Descobriu o valor do B assim, porque se aqui é 9, ó, e aqui é 9, o meu B vai ser igual a quanto? Igual a 18 centímetros, né? Então, a minha área aqui vai ser igual a 18 vezes 12 dividido por 2. A vai ser igual a 216 dividido por 2. A vai ser igual a 108 centímetros quadrados. Isso aqui é a área do triângulo isósceles. E o perímetro, né? Vou isolar aqui o Pitágoras, que foi um cálculo extra, né? O perímetro vai ser igual a 15 mais 18. 15 mais 15, 30. 30 mais 18, 48 centímetros. Ok? E assim calculamos, então, a área e o perímetro do triângulo. No caso particular aqui do triângulo isósceles, né? Vejamos agora o losango. O losango também é um quadrilátero. Um quadrilátero que ele possui os 4 lados com a mesma medida, certo? Os 4 lados com a mesma medida e todos paralelos entre si. Paralelos 2 a 2, né? Lados opostos paralelos. Então, como é que se calcula o perímetro de um quadrilátero? Chamado losango. É só você somar lado mais lado mais lado, são os 4 lados iguais, então 4 vezes 0. Se você descobrir o valor de um lado, multiplica por 4, tem o valor do perímetro desse losango. E como é que você calcula essa área? Olha, num losango, parece uma pipa, né? As diagonais, elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, certo?
Então, geralmente, você analisa muito as diagonais de um losango e calcula baseado nas diagonais. Então, a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, a área de um losango é dada por essa relação com as suas diagonais. Vamos ver o exemplo. Considere um losango com área de 40 centímetros quadrados e diagonal menor medindo 8 centímetros. Calcule a medida da diagonal maior e o seu perímetro. Sim, então aqui nós temos que ele já deu a área. A área desse losango mede 40 centímetros quadrados. E ele deu que a diagonal menor mede 8 centímetros. Aí ele quer saber a diagonal maior e o perímetro desse losango. Então vamos fazer o seguinte, substituindo na fórmula. A é igual a diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Ele já deu o A vale 40. Já deu a diagonal menor, que vale 8. Vamos passar o 2 multiplicando. Então, D vezes 8 é igual a 2 vezes 40. 8D é igual a 80. Passando o 8 dividindo, D é igual a 80 sobre 8, implica que o D é igual a 10. Então, a diagonal menor nós já descobrimos, ó. Ela mede 10 centímetros, certo? E como é que eu faço para descobrir o lado? Você vai fazer o seguinte, você vai aproveitar aqui a figura, ó. Essa diagonal maior, que é 10, se você está cruzando aqui uma interseção no meio, então aqui mede 5 e aqui mede 5. Se a diagonal menor mede 8, então aqui mede 4 e aqui mede 4. Observe que esse triângulo aqui, ó, se você aplicar o teorema de Pitágoras nele, dá para você descobrir quanto mede esse lado. Então vamos lá. Fazer até aqui de vermelho para destacar, para não misturar aí com a... E descobrindo o lado eu calculo o perímetro. Então, pelo teorema de Pitágoras, o L ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 16 mais 25. L ao quadrado é igual a 16 é igual a 41. Implica que o L vai ser igual a raiz quadrada de 41. Como não tem raiz exata, a gente deixa assim mesmo. Então, como calcular agora o perímetro, né? Que ele pediu. O perímetro vai ser 4 vezes o lado. Se o lado mede raiz de 41, então vai ser 4 vezes raiz de 41 centímetros. Perímetro. Pode ficar assim mesmo, que se tiver alguma questão, vai ficar nesse formato, ó, 4 raiz de 41. Ok? Então é isso. Calculamos então o perímetro e a área do losango. Vamos agora calcular o perímetro e a área do trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui apenas 2 lados opostos paralelos, que são chamados nesse caso de base, ó, a base menor e a base maior. Os outros 2 lados eles não têm uma relação assim de paralelismo. Nós vamos ter mais 2 tipos de trapézio. Esse aqui a gente chama de um trapézio, esse trapézio a gente chama de trapézio escaleno, porque as medidas são todas diferentes, certo? O trapézio, no caso aqui, retângulo, que é o caso dessa figura, é quando o ângulo
é reto aqui, ó, quando em relação às duas bases, ó. Ok? E tem o trapézio isósceles, quando os dois lados opostos aqui têm a mesma medida. Então vamos lá, calcule a área e o perímetro de um trapézio retângulo que possui 40 centímetros de altura. Então essa altura aqui é 40. Essa altura aqui mede 40 centímetros. E as suas bases, uma mede 60 e outra 30. Então essa aqui é maior, vou colocar 60. E aqui é menor, vamos colocar 30 centímetros. Calcule a área. Para calcular a área é fácil. A área desse trapézio é dada pela seguinte relação, ó. Base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. E o perímetro é a soma dos quatro lados, né? Então a base maior, base menor, né? 30 mais base menor 60 vezes a altura 40 sobre 2. 30 com mais 60 dá 90. Se você dividir por 2, aqui vai dar 20. E aqui vai dar 1, então vai ficar 20 aqui. A vai ser igual. 2 vezes 9, 18. Repete os dois zeros. 1.800 centímetros quadrados. Então você já descobriu a área. E como é que eu faço para descobrir o perímetro desse? Eu preciso descobrir a medida desse lado aqui, ó. Vamos chamar esse lado aqui de L, certo? Observe que neste caso eu posso traçar essa altura aqui também. Posso pegar a régua, 90 graus. E aí botar aqui, ó, e construir a altura que tem o mesmo valor, 40. E esse pedacinho aqui é a diferença 60 menos 30. A figura está um pouco desproporcional, mas aqui mede 30, tá bom? E aqui mede 40, né? 40 mais 30 é 60. Se você observar, esse triângulo que foi construído é um triângulo retângulo. Então, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, onde o L é a hipotenusa. Então, vai ficar L ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 4 vezes 4, 16, tem 2 zeros. 3 vezes 3, 9, tem 2 zeros. L ao quadrado é igual a 25, tem 2 zeros, 2.500, né? L vai ser igual a raiz quadrada de 2.500. Essa aqui eu já sei decorado, dá 50 centímetros. Então, esse L aqui mede 50 centímetros. Assim, eu posso calcular o perímetro. Quem vai ser o perímetro desse trapézio? Vai ser 30 mais 40 mais 60 mais 50. 30 com mais 40 dá 70. 60 mais 50 dá 110. 70 mais 110, 180 centímetros. Então, calculamos agora a área, já tínhamos calculado, e o perímetro, ok? Então, calculamos assim a área e o perímetro do trapézio. E a gente vai calcular agora o círculo e a circunferência. É o seguinte, o círculo é a região limitada, essa região circular, superfície, limitada pela circunferência, ó, certo? Cujos pontos dessa circunferência eles têm a mesma distância da origem aqui do centro. Essa distância a gente chama ela de raio,
ok? Isso aqui é o raio da circunferência, ó, que é essa distância. Qualquer ponto da circunferência em direção ao centro tem a mesma distância. Então, a gente vai precisar muito conhecer esse raio para calcular as áreas dos círculos. E esse contorno vermelho é chamado de circunferência. E a gente pode calcular o comprimento dele, que seria o perímetro, se fosse um polígono, né? Seria o contorno. E esse comprimento é dado por essa fórmula, 2 que multiplica o π, que multiplica o raio. Esse R é o raio do círculo, da circunferência. E o π ele é uma razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, fazendo isso, é um número irracional que dá aproximadamente 3,1415,2,653 e vai crescendo. E vai continuando. Não é uma dízima periódica, é um número irracional, tá bom? Então, vamos aplicar esse conceito de área e perímetro, que é o comprimento, do círculo da circunferência. Considere o quadrado ABCD, na figura aqui abaixo, ó, certo? Esta figura aqui, ó, quadrado ABCD, e calcule a área da região sombreada, essa área em preto aqui, ó, certo? E o comprimento da semicircunferência inserida, ó. Observe que tem uma semicircunferência aqui, ó, passa por aqui, tem outra aqui, tem outra aqui e tem outra aqui. Tem 4 semicircunferências, ok? Então, vamos pensar o seguinte, como resolver isso? Se você observar, se eu calcular a área desse quadrado, ó, vou calcular aqui a área do quadrado. Como o quadrado tem 4 centímetros de lado, a área do quadrado, está aqui, a área do quadrado, está aqui o Qzinho, vai ser igual ao lado ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16 centímetros quadrados. Se fosse só o quadrado, seria tudo preto. Se a gente tirar essa região da semicircunferência, essa região 1 aqui, e tirar essa outra região aqui, vai ficar só essa parte preta aqui, tá certo? Então, vamos calcular a área da circunferência. Por que a área da circunferência? Porque essa semicircunferência aqui é igual a essa. Então, se eu juntar as duas, vai dar uma circunferência, tá certo? Então, se eu juntar essa semicircunferência, que é a metade da circunferência, com essa outra metade, vai dar uma circunferência. Então, vamos adotar o π igual a 3, para facilitar o cálculo, tá certo? Isso aqui nós vamos adotar. Para fins pedagógicos aqui, tá certo? Então, qual é a área do círculo? A área do círculo? π vezes o raio ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado. Quanto é o raio dessa circunferência? Observe que aqui é 4. Ó. Mesmo no centro aqui é a metade. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Então, aqui no caso, o lado do quadrado é o diâmetro da circunferência. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o raio é 2, o raio é 2, 2 vezes 2, 4. Então, aqui o raio é 2. Então, a área do círculo vai ser dada por 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 4, que é igual a 12 centímetros quadrados. Agora, pessoal, observe com muita atenção. Vou até pintar aqui de vermelho. Ó. Essa região aqui de vermelho, chureada de vermelho, mas essa região aqui, a chureada de vermelho,
corresponde a uma circunferência. Se tirarmos essa região aqui e essa, vai sobrar só esse preto aqui, tá certo? Então, nós vamos fazer o quê? A área do quadrado menos a área do círculo vai ser igual a 16 menos 12, que é igual a 4 centímetros quadrados. Então, observe que essa área preta aqui é igual a 4 centímetros quadrados. Mas observe que essa área preta e essa também tem a mesma medida dessa. Então, a área sombreada vai ser igual a 2 vezes essa diferença da área do quadrado e a área do círculo. Então, vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8 centímetros quadrados. Então, já descobrimos a área sombreada. E como é que eu faço para descobrir o comprimento da semicircunferência? Quantas são aqui, ó? Vocês vejam que isso parece com aqueles portões de ferro, né? Então, eu tenho, ó, vou contar aqui, ó, uma de A até B, mais uma de B até C, mais outra de C até D e mais outra de A até D. Então, são 4 semicircunferências, tá certo? Que dá igual a 2 circunferências. Então, nós sabemos que o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. O comprimento de uma circunferência é 12 centímetros. Se eu somar essa com essa, dá 12. Então, todas as semicircunferências vai ser igual a 2 vezes 12, que é igual a 24 centímetros. Digamos que você queira comprar o ferro para fazer esses arcos, né? Você é só comprar 24 centímetros de ferro que você consegue fazer esses arcos aqui, essas semicircunferências, ok? Pessoal, é só com isso terminamos nossa aula sobre área e perímetro dos polígonos e também no caso especial aqui do círculo. Espero que vocês aproveitem, tirem suas dúvidas e aprendam bastante. Um abraço e fiquem com Deus.